Muito bem, estamos de volta. No finalzinho da parte anterior, a gente tinha misturado dois vetores, né? O vetor V1, que era um vetor numérico, com o vetor V2, que era um caractere, e criou em um único vetor, que foi o vetor V3, tá? E observamos que, com isso, misturando números com outro vetor, que era um caractere, formado por caracteres, tudo vira um caractere, tá? Pois bem, agora vamos para um exemplo prático aqui dos gastos diários. Digamos que você cria um vetor, observe que eu chamei agora o vetor de gastos dia, gastos underline dia, você pode chamar de gastos.dia ou simplesmente gastos, ou qualquer outro nome que você queira também. Então eu chamei esse vetor de gastos do dia e defini esse vetor, chamei a função concatenar e coloquei os valores dos gastos do dia, tá? Digamos que no primeiro dia a pessoa tenha gasto R$400, depois 300, 100, 500, 150, 430 e 70, tá? Vou definir esse objeto, você vai ver que ele aparece aqui, ó, gastos dias, ficou salvo. Vou pedir para exibir aqui no console, tá aqui os gastos do dia. E eu vou pedir a classe desse vetor. Observe que já aparece aqui a informação de que ela é numérica, mas eu posso pedir aqui através do class, da função class, tá? Então aqui o vetor é numérico, formado por números, tá? Números reais. Eu posso pedir o tamanho do vetor. É claro que aqui informa o tamanho do vetor. Ele vai do 1 até o 7. Perdão. Ele tem 7 entradas, então o comprimento dele é 7. Mas eu posso pedir esse comprimento aqui. Basta usar essa função length, que me dá a quantidade de elementos. Olha só o Ctrl Enter. Ele me informa que a quantidade de elementos é 7. Tá? Então tem 7 valores armazenados aqui. Tem 7 entradas no meu vetor. Tá? Então, com essa função eu consigo contabilizar a quantidade de elementos. Isso é uma função bem interessante. A gente vai ver algumas utilidades dela mais adiante, tá certo? Algumas operações que eu estou classificando como úteis aqui, tá? A primeira sort, que ela vai ordenar em ordem crescente os elementos. Então eu executo essa função. Vou dar um Ctrl Enter. Você vai ver aqui os gastos do dia, só que com essa função a gente ordenou os elementos de forma crescente. Lembre-se que o gasto do dia, deixa eu executar ele aqui, tá? Deixa eu limpar aqui o console, rapidinho. Ó, vou passar a vassourinha. Lembre-se que o gasto do dia não foi escrito em ordem crescente. 400, 300, 100, 500. Tá tudo no modo aleatório aqui. Quando você usa essa função, Ctrl Enter, ele organiza do menor para o maior, em ordem crescente, tá? Pois bem, você pode também combinar essa função com uma coisa chamada argumento, tá? A gente vai falar agora de argumentos. Algumas funções aceitam argumentos, vários argumentos. E como funciona esse argumento? Você pediu para organizar os dados do gasto do dia, vírgula, agora você utiliza essa função aqui, ó, para dizer que eu quero em ordem decrescente, e o true para confirmar, em ordem decrescente, verdadeiro. Tá certo? Você pode abreviar esse true aqui, deixa eu executar só para vocês visualizarem. Ó. Ctrl Enter. Você vê que agora está em ordem decrescente e não em ordem crescente. Então, você quer colocar em ordem decrescente, verdadeiro. Você meio que indica isso nessa função. Você pode abreviar esse true para um T maiúsculo, simplesmente, tá? Porque você tem duas opções para essa função. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, você pode usar ou... Se você colocar o falso, eu vou colocar o Ctrl Enter. Se é falso, então é em ordem crescente mesmo. O que significa que essa função, quando você não declara se é decrescente ou não, automaticamente ela já pega essa informação. Decrescente igual a falso, ou seja, utiliza crescente. Tá certo? Não sei se ficou confuso. Mas quando você utiliza a função para informar se ela é decrescente ou não, aí você pode dizer true, verdadeiro, ou pode dizer falso, tá certo? Então, você pode abreviar simplesmente com T, porque ela só tem duas opções, ou usa o T ou usa o F, tá? Ou escreve true, tudo maiúsculo, ou false. Opa, perceba que ele já tem o autocompletar aqui, tá? É maiúsculo. Então, você pode abreviar só o F maiúsculo ou só o T. Muitas vezes eu vou escrever só assim, com um T maiúsculo, tá bom? Mais uma vez, ordenando em ordem decrescente, tá aqui. Essa função sum aqui é para fazer a soma dos valores. Então, o que é que ele vai fazer quando eu executar essa soma? Ele vai somar todos esses elementos, todos os elementos do gasto do dia. Então, ele vai somar 400 mais 300 e assim sucessivamente. Então, vamos executar.
Ele efetuou a soma aqui, ó, dá 1.950, o total de gastos. Você pode pedir o valor mínimo desses valores. Quem é o mínimo dos gastos do dia? 70. Então, você pode pedir com a função min esses valores. Ó. Vou dar um Ctrl Enter. O valor mínimo é 70. Da mesma forma, você pode pedir o valor máximo, que nesse caso será 500, com essa função max aqui. Máximo de quem? Dos gastos do dia. Dá o Ctrl Enter. Você vê que o máximo aparece aqui igual a 500, tá bom? E essa última aqui, min, é a média dos valores. Perceba que eu deixei aqui a informação anotada no lado, o comentário, tá? Então, min é a média desses valores. O que é que ele vai fazer? Vai fazer a soma e dividir pela quantidade de elementos. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elementos. Então, essa média vai somar os valores, que deu 1.950, e dividir por 7. Só que ele faz isso para a gente, ó. Ctrl Enter. A média dá 278,5714, tá? Se somar todos esses valores e dividir por 7, dá esse número aqui, 278. Então, a média é de 278,5714. Você pode fazer esse processo meio que manual, tá? Da média. Claro que a gente não vai querer esse processo meio manual, mas algumas vezes é bom saber esse processo manual, como funciona, porque algumas vezes você vai precisar criar sua própria função, tá? Criar sua própria operação para entregar um resultado para você. Então, como é que eu faria a média se eu não soubesse da função min? Ora, você sabe somar os valores dos gastos do dia e você sabe contar a quantidade de elementos, ó. Então, você faz essa operação aqui, ó. Você soma os valores de gastos. Perceba que ele já tem o autocompletar. Aí aqui ou eu dou o Enter, ou eu clico em cima desse carinha aqui. Vou dar o Enter. Ó. Aí ele já completa para mim a soma dos gastos do dia. Vou pegar esse valor e dividir pela quantidade de elementos no gasto do dia, com a função length. Eu não sei pronunciar direito isso aqui. Quem souber aí me ajuda. Não sei como vai me ajudar, mas olha só. Então, essa função conta a quantidade de elementos e eu escrevo aqui que eu quero contar quantos elementos tem em gastos. Já dei um Enter aqui, tá? Em gastos do dia, tá? Então, eu vou somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que esse vetor tem. Se eu der o Ctrl Enter, olha a resposta dessa operação aqui. Exatamente a mesma resposta quando a gente calculou com o min. Tá bom? Belezinha? Bom, eu vou só fazer essa comparação aqui para fechar. Qual a comparação? Quais gastos foram maiores ou iguais a 300? Você pode estar interessado. Ó. Nos gastos do dia, deixa eu mostrar a você aqui o vetor, vou até executar ele aqui de novo. Nos gastos do dia, nós temos esses valores. Aí eu estou perguntando aqui, quais gastos foram menores ou iguais a 300? Então eu quero essa informação. Gastos do dia menor ou igual que 300. Olha o que ele vai me entregar. Ele vai me entregar um valor booleano. Ele vai comparar cada entrada com essa informação, menor ou igual a 300, e vai dar a informação se é verdadeiro ou falso. Então, o primeiro valor, 400, é menor ou igual que 300? Não, é maior. Então, é falso. Não é menor ou igual. 300 é menor ou igual que 300? Verdadeiro. 100 é menor ou igual que 300? Verdadeiro. 500, falso, né? É maior. 150, verdadeiro. 430, falso. E 70, verdadeiro. É menor ou igual que 300. Tá certo? Muito bem, vou fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente retorna com essa aula. Até daqui a pouco.